A paz do Senhor. A palavra de Deus está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ou melhor, capítulo 19. Até que os senhores encontrem essa passagem bíblica, eu quero agradecer ao Senhor e também ao convite que nos foi dado a estar fazendo parte desta cerimônia, dessa tarde tão especial, por parte dos familiares, dos amigos, dos pastores que muito trabalharam, discipularam, e hoje nós estaremos vendo o fruto do Evangelho que aprendemos de nosso Mestre. Capítulo 19, versículo 3. Todos encontraram? Permaneçam sentados nessa leitura. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou à cidade de Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E respondeu eles: não, nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. E perguntou-lhe: em que foste batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Amém. Feche os seus olhos um segundo. Senhor Deus, há uma atmosfera espiritual sobre o teu povo, Senhor. Há uma proposta nessa tarde de falarmos, comunicarmos, vivermos e sentirmos a salvação produzida pela tua palavra. Te agradecemos pelos candidatos ao batismo que estão se preparando. Te louvamos por todos que já passaram por esta ocasião. E te pedimos sobre ouvintes que nessa tarde vão nos ouvir falar acerca do batismo. Que o Senhor venha trabalhar no coração de todos, dando a sua mensagem, na necessidade de cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A proposta nessa tarde, baseado aqui na pergunta do apóstolo Paulo, é falar sobre os dois batismos. Porque Paulo, quando chega ali na Ásia e na cidade de Éfeso, ele encontra alguns irmãos que já tinham passado pelo batismo. E o apóstolo Paulo então pergunta: qual batismo vocês foram batizados? E eles então respondem: no batismo de João. E a partir daqui eu quero então dizer aos senhores que nós temos na Bíblia dois batismos: o de João e o batismo que nós conhecemos como o batismo com o Espírito Santo. Todavia, falar sobre o batismo nas águas, que é a ocasião de hoje, ela é algo muito maravilhoso, muito importante, uma cerimônia extraordinária, sendo um dos mandamentos bíblicos, o batismo, a ceia, a unção. E na ocasião dessa tarde, falar sobre o batismo é aceitar, é compreender uma doutrina bíblica que foi ensinada e vivida ou praticada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, que é o exemplo por excelência, Ele nos ensinou a ensinar e praticou o que devemos praticar. A Bíblia nos diz que Jesus, ensinando, Marcos 16:6, na parte da sua palavra, Ele diz: aquele que crer e que for batizado será salvo. Jesus está ensinando, Jesus está falando a respeito da salvação. E nós vamos encontrar o mesmo Jesus em Mateus 3:16, praticando o que ele falou. Jesus diz que o que crê e for batizado será salvo. E agora Jesus está praticando aquilo que ele falou. Mateus 3:16, nós encontramos a passagem bíblica, que sendo Jesus batizado, saiu das águas. O pastor Almir leu o texto, onde também se refere acerca do batismo de Jesus, sendo ele batizado pelo próprio João, e João querendo resistir àquele momento, dizendo: Jesus, eu que preciso que o Senhor me batize. E Jesus diz: não, você vai me batizar. Assim como Pedro diz: Jesus, eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés, eu vou lavar os teus pés. Jesus diz: não, eu lavo os teus pés. Jesus não somente fala, ele ensina.
A Igreja Assembleia de Deus e outras que ministram o Evangelho não só fala, ensina. E por isso foram discipulados mais de 40 candidatos que hoje vão praticar a obra e o Evangelho de Jesus. Eu ouvi uma frase em uma ocasião, Eduardo Salles disse: vamos materializar o Evangelho. O Evangelho é materializado quando nós vemos esses acontecimentos. Pessoas que ouviram, que creram, que aprenderam e que estão praticando. Jesus então, acerca do batismo, ele ensinou e Jesus também ali praticou sendo batizado. E quando ele saiu das águas, veio sobre ele o Espírito Santo. É uma ocasião para a segunda parte. Mas ainda no batismo nas águas, muitas pessoas ignoram. Outros levam isso ao extremo. O catolicismo romano deixou o conceito de que a água do batismo transfere graça e tira pecado. Em duas observações do batismo das águas que eu vou fazer nessa tarde, uma delas, o batismo não tira pecado. A água do batismo não tira pecado. O que tira pecado é a obra de Jesus na cruz do Calvário. A Ele honra, glória e louvor. Passar simplesmente pelas águas não quer dizer que ele está sendo agora lavado. É símbolo, é um mandamento bíblico. Mas a primeira proposta que o batismo não faz é tirar pecado. Tanto é que se batizam crianças para que não morram, para que elas não venham a então morrer pagãs. Mas isso não é bíblico. O próprio Jesus, ainda quando recém-nascido, foi levado à igreja, ao templo, foi apresentado a Deus, consagraram Jesus, deram-lhe o nome de Jesus e não o batizaram. Aos 30 anos de idade, Jesus encontra João na ocasião do batismo, passa pelo batismo, não porque precisava, mas para deixar testemunho. Repito que Jesus ensinou e praticou o que é o batismo. Então a água do batismo não retira pecado. E nós não batizamos criança, porque o batismo é um símbolo para o mundo. O batismo é um símbolo para a nossa família. O batismo é um símbolo para os irmãos da nossa igreja. O batismo é um símbolo para nós mesmos. Quando eu digo, eu sou batizado em Cristo Jesus. Quando a família diz, olha, aqui em casa apenas ele é batizado em Cristo Jesus. Quando as pessoas da rua, a vizinhança diz, está vendo aquele jovem? Agora ele é batizado em Cristo Jesus. O pecado não saiu no batismo, o pecado saiu na cruz, mas o testemunho vem no batismo. Sabe o que me faz ser um cristão hoje perante vocês? A fé, o arrependimento e o batismo. Se eu não tivesse passado pelo batismo, eu não estaria aqui. Permita usar todos os pastores que aqui estão. O que faz eles estar aqui e ser o que são é a fé, o arrependimento e o batismo. Todavia, a água não tira pecado. Essas pessoas que vão entrar em alguns momentos essa porta e vão se assentar aqui à minha direita, eles já estão com seus pecados perdoados. Se Jesus voltar agora, eles vão subir para o céu. A salvação deles já está garantida, mas eles vão provar para todos nós. Eles vão provar para todos nós, sejam crentes ou não crentes. Seja você que é um pai, uma mãe, um amigo que veio compartilhar, ele vai provar para você que ele acredita em Jesus. Ele vai provar para todos nós que ele se decidiu nesta ocasião a mudar a sua vida. E o símbolo do batismo, a morte, ela é algo que vai ser representado nessa tarde. Simplesmente a água não retira pecado. Todavia, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, esse tira pecado de todos nós. A Ele honra, glória e louvor. Mas o que o batismo faz? Eu já introduzi e repito, o batismo dá testemunho da nossa fé. O batismo serve como testemunho da fé e do arrependimento. A Bíblia diz, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.